capítulo 2, versículo 8. Estamos hoje no 38º dia da exposição Filipenses, a carta da alegria. O tema de hoje é tremendo: o escândalo da humilhação de Cristo. Vamos lá. E achado na forma de homem, ou de um ser humano, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Assentai-vos. Contra a tendência natural das pessoas de focar em seus próprios desejos, Jesus somente pensava nos outros e em suas necessidades. A mentalidade humilde de Cristo alcança o seu ápice na descida mais profunda da história. O Jesus plenamente Deus que se esvazia e plenamente homem que se humilha, se fez nada a fim de assegurar o bem-estar dos outros. Que Jesus maravilhoso! Vamos aí separar esse versículo em 2 pontos. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Esta palavra achado é heurisko no grego, que significa aqui encontrar-se com, descobrir. Não é como se alguém estivesse procurando, né? É você descobrir sem ter achado, até porque é Cristo que se revela a nós, ok? Pode ser dito aqui: Jesus foi visto como na aparência de um ser humano. Jesus, ele foi percebido e reconhecido. Ao olhar para Cristo, as pessoas constatavam objetivamente, via seu comportamento, as suas características, enfim, e ali então constatavam assim objetivamente a sua humanidade. Ele foi achado, comprovado como ser humano em todos os aspectos observáveis. Que coisa tremenda! Jesus era tão humano e vivia de forma tão humilde que para algumas pessoas, no primeiro momento, foi difícil de acreditar. Foi difícil, ele era tão humano, ele desceu uma escala da humilhação tão profunda, que era difícil de acreditar nisso. No primeiro momento, para algumas pessoas, veja só, porque alguns têm uma ideia, vamos supor aqui, só para você ter uma noção, se Jesus chegasse aqui, entre nós, eu estou falando ele estivesse em forma humana, ok? Hoje ele está aqui, glória a Deus, mas de forma espiritual. Mas se Jesus chegasse aqui, em forma humana, naqueles dias, não ia haver diferença nenhuma entre nós e ele. No caso, né, dos homens, dos varões, ia ser como um de nós. Quem olhasse para ele não ia haver diferença nenhuma. Mas quando ele abria a boca, aleluia, aleluia. Mas vamos lá, para você entender, esse estudo é fascinante, gente. João mostra isso, que como era difícil para alguns acreditar. João 1, 45, 46. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado, olha a palavra heurística aí, havemos achado, ou seja, descobrimos, encontramos, aquele de quem Moisés escreveu na lei. Está falando do Pentateuco, que Moisés profetizou que ia se levantar um profeta semelhante a ele, e de quem escreveram os profetas. Então está falando que a Bíblia do Antigo Testamento, o Antigo Testamento, melhor dizendo, o Antigo Testamento profetizou a vinda de Jesus, tá certo? Aí ele diz, então achamos aquele que foi prometido, aquele que o Espírito Santo usou Moisés, usou os profetas, aquele que está relatado em cada livro da Bíblia. Ele veio na terra, ele desceu, ele está aqui em carne e osso. Aí o Filipe diz assim, ele é Jesus de Nazaré, filho de José. Quando o Filipe diz que ele é de Nazaré e ainda é filho de José, o Natanael falou, olha o que Natanael disse. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele não estava acreditando. E por que não estava acreditando? Porque Jesus foi tão humano como foi.
E ele não estava crendo que aquele de quem havia sido profetizado, o rei glorioso, ele fala, como que vai estar numa condição tão simples dessa? Ele não estava acreditando, mas a palavra foi essa, vem e vê. Deixa eu te explicar isso. Filipe aqui estava todo entusiasmado, ele era novo convertido, tinha acabado de se encontrar com Cristo, estava vivendo no primeiro amor, e fala agora do seu encontro com Jesus, para Natanael, fala desse encontro do Messias. Messias significa ungido, é aquele que é prometido, o rei ungido que foi prometido do Antigo Testamento, que reinaria eternamente, tá certo? Então ele fala do encontro com Jesus, do Messias, do Salvador, do Rei eterno, daquele que todo o Antigo Testamento profetizou. Veja, Isaías falou o quê? E um filho se nos deu, um filho nasceu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é também chamado o Emanuel, o Deus conosco. Mas quando Filipe diz que ele era de Nazaré, o que significa isso? Cidade sem expressão política e sem expressão religiosa. Ou seja, nunca nenhum grande rei saiu de Nazaré. Nunca nenhum grande profeta surgiu de Nazaré. Então aquela cidade não tinha expressão, além de ser uma cidade simples, ela não tinha expressão nem política, porque nenhum rei, conforme já disse, surgiu de lá, e também nenhum profeta, ou seja, era um lugar que não tinha expressão nenhuma. Então, quando diz que ele era de Nazaré, cidade sem expressão política e religiosa, e ainda que Jesus, o seu padrasto, era o simples e pobre José. Por que eu digo que ele era pobre? Porque em Lucas 2,24, quando Jesus foi apresentado, quando ele tinha 8 anos de idade, aqui na terra, como homem, é claro, os pais dele, a Maria, sua mãe, e o seu padrasto José, foi apresentar uma oferta. E qual a oferta que eles ofereceram? 2 rolinhas. Só os pobres ofertavam isso. Então José era pobre, José e Maria financeiramente era pobre. Aí, agora veja só, o Natanael está na expectativa, cadê o Messias? O Filipe chega e fala, achamos, encontramos ele, o prometido, glorioso, o Emanuel, Deus forte. Da onde que ele é? Qual grande cidade que ele veio? Ele é de Nazaré. E ainda, o padrasto dele é o pobre, simples e pobre José. Aí o Natanael falou, mas olha o que ele diz, pode vir alguma coisa boa. Esse pode, ele está dizendo, será que é capaz de algo tão glorioso vir de forma assim tão simples? Isso é encantador, simplesmente encantador. Então veja só que coisa tremenda. O Natanael está dizendo, é possível ser ele mesmo nessas condições tão humildes? A condição humilde de Jesus impactou Natanael, porque quando ele veio até Cristo, Jesus já chegou e já jogou essa no peito dele. Tu é um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, você é verdadeiro. Mas da onde me conhece? Antes que Filipe te chamasse, eu já te conhecia, eu já te vi, estando tu debaixo da figueira. Esse debaixo da figueira, alguns contam uma história extra-bíblica, mas eu não confio nela, não tenho apoio. Eu acredito no que está escrito em Miqueias, que todo israelita, lembra no tempo da prosperidade do reinado, no ápice do reino de Israel, que foi com Salomão, na construção do templo, a áurea, paz e prosperidade? Todo judeu estava debaixo da árvore, e ele estudava a palavra de Deus na sombra de uma figueira. Então quando Jesus fala, eu te vi estando debaixo da figueira, o que Jesus está dizendo para ele? Eu sei que você está esperando o Messias. Eu te vi você meditando e esperando o Messias. Aleluia. Quando Jesus solta essa, ele fala, Senhor, Rei meu, Tu és o Rei de Israel. Jesus falou, só porque eu falei esse mistério, você crê? A partir de agora você vai ver coisas maiores do que essa. Você verás os céus abertos
e os anjos subirem de Bacaxai e descerem sobre a cabeça do Filho do Homem. Quando Natanael viu isso, ele ficou impactado. Ele falou: meu Deus, o meu rei, o meu salvador se manifestou de uma forma humilde assim. O nosso Deus, é por isso que ele disse para Samuel, né? Ele não olha para a aparência. Então esse Cristo, ele foi achado na forma. Vamos lá, ponto por ponto. Forma aqui, esrema, significa figura. O que é figura? É a forma exterior, aparência. Paulo enfatiza que para qualquer observador contemporâneo, ou seja, dos dias de Jesus, Jesus era indistinguível. Conforme eu já falei, ele era indistinguível de qualquer outro ser humano, ou seja, não tinha distinção. Se você olhasse para um homem dos dias de Jesus e olhasse para Jesus, ou seja, você não veria diferença. Até porque quando foram pegar Jesus, eles não conheciam. Como que identificaram ele? O Judas deu o beijo no rosto, aquele que eu dei o beijo, porque ele era igual. Ele era igual, normal. E detalhe, se eu falar para você algo aqui, você não se escandaliza. Jesus era feio, tá? Esteticamente falando. Só você lê Isaías. Nele não havia beleza, formosura. Tá vendo só? Irmão, ele desceu uma escala da humilhação tão profunda, que eu estou dizendo, é até difícil para esse mundo, né, que busca isso, que busca a honra, que busca a beleza, é até difícil desse mundo acreditar que Deus veio assim, irmão. Que mensagem tremenda. A prova disso é que Jesus teve cansaço físico e sede. Olha essa cena, entra comigo na história. Hoje é estudo, tá 7 dias, nós vamos comendo bastante fogo, né? Hoje eu vou bem no estudo mesmo. Quero deliciar essa palavra com vocês. Olha só em João 4, 6 e 7. Olha como que era a forma exterior dele. Ele era tão humano, a aparência exterior dele, quem observava era tão humana. Olha só, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho. Imagine Jesus cansado, irmão. Eu estou falando aqui é cansaço físico, ok? Agora imagine, o Deus que tomou a forma humana, você olha para Deus na terra e fala: meu Deus está cansado. Isso dá um nó na cabeça da gente, viu? Agora imagine a cena: o Deus encarnado está cansado e assentou-se assim junto da fonte, porque estava com sede, ó. E era isso quase a hora sexta, meio-dia, naquele calor de rachar. Aí olha o que ele faz: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, ele está cansado e com sede, ó: dai-me de beber. Pega isso aqui, que lição linda. Agora imagine que coisa impressionante: o Deus que não se cansa e nem se fadiga, que é a fonte da vida, é encontrado na aparência humana, cansado, com sede, no calor do meio-dia. Para quê? Para que ele faz isso? Para resgatar uma mulher rejeitada pela sociedade. Aquela mulher, por que eu digo que ela é rejeitada? Ninguém ia buscar água meio-dia, era muito forte o calor, muitíssimo forte. Ninguém ia aquele horário buscar. Então, por ela ter vergonha, por ela ser discriminada, por ela estar embaixo naquela cidade, por quê? Ela era tida como uma mulher de muitos homens, então as mulheres já olhavam meio estranho para ela, né? Lembra que Jesus falou? Se você tivesse 5, o que você tem agora também não é ter, não. Então ela tinha uns relacionamentos meio complicados. A vida sentimental dela era um embaraço. Agora ela ia lá meio-dia, ninguém queria aquela mulher. Agora imagine as irmãs daquele tempo. Quando olhasse aquela mulher, ó, você não chega perto lá não, viu? Era isso aí. Aquilo ali, ó. Aí aquela mulher agora chega, meio-dia, ninguém vai me ver. E quem está lá? Deus. Em forma humana, cansado e com sede. Esse Deus desceu da sua glória
para vir no calor, aquele que é o sol da justiça, aquele que habita na luz inacessível, de tão radiante que é, se submete ao calor do meio-dia, fica com o físico debilitado, com a garganta seca, para quê? Por causa de uma mulher rejeitada. Eu estou pasmado, isso é assim fora de série. E aí ele abre um diálogo com ela, veja como ele é paciente. Me dá água de beber. Aí ela já é, olha, a mulher fala bastante, né? Como sendo tu judeu, pede para mim de beber, que sou samaritano. Jesus só pediu água, irmão. Ela já descarregou tudo em cima dele. Só pediu água. Já abriu aquele diálogo, já pá. Soltou. Aí Jesus falou, ó, se você conhecer o dom de Deus e soubesse quem está falando com você, tu lhe pedirias água e eu te daria água viva. Me dá dessa água, é essa água que eu quero. Porque ela não queria mais passar vergonha, voltar lá para buscar água, ela não queria mais ser envergonhada. E ela está dizendo, eu vou tomar essa água, não vou precisar mais voltar aqui, dar as caras e ser envergonhada. Jesus falou, a água que eu lhe der, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, ele fará nele uma fonte. A fonte que se submeteu à humanidade, se humilhou, estava cansado e com sede, mas estava matando a sede eterna de salvação daquela mulher. Esse Jesus nos deixa maravilhados assim mesmo, tá certo? Então veja, por uma vida, Jesus ele pregou para multidões, mas também ele parou para atender uma alma preciosa, que ninguém dava nada, rejeitado, aparência, hein? Veio na aparência humana. Vamos lá. Então, achado na forma de homem. Homem aqui é anthropos, que significa aqui um ser humano. Jesus era um ser. O que é um ser humano? Corpo, alma e espírito, mente, coração. Jesus tinha tudo isso, ok? Ele é normalmente um homem. Mesmo depois da ressurreição, Jesus manteve um aspecto humano. Perceba isso, Lucas 24, do 36 a 43, Jesus aparece para os discípulos depois da ressurreição e falou, Pai seja convosco. Eles ficaram assustados, nunca tinham visto aquilo. Eles ficaram assustados e como que com medo, porque pensaram que estavam vivendo um espírito. Aí Jesus falou, por que sobem tais coisas ao vosso coração? Vem aqui, toca na minha mão, toca no meu lado e veja que sou eu mesmo. Aí Jesus falou, já que vocês não estão acreditando, porque a Bíblia diz que eles estavam assim tão impactados que não conseguiam acreditar. E aí Jesus pegou e falou, vocês têm alguma coisa de comer aí? Ó? Tem alguma coisa? Ó, você vê um espírito, não tem carne, não tem osso e não tem carne. Jesus falou, veja que eu sou de carne e osso. Ó. E aí Jesus falou, ó, me dá aí alguma coisa, vocês têm alguma coisa de comer aí? Tinha um pãozinho assado e um favo de mel. Jesus jantou e ainda teve uma sobremesa ainda. Tá certo? Era de dia, né? Almoçou e ainda comeu uma sobremesa. Tô falando, irmão. Se Jesus é tão lindo, ele é tão simples, ele é tão maravilhoso, por que o ser humano gosta de complicar as coisas? Jesus está te chamando, vem para a mesa, vem comer desse pão assado, vem comer desse favo de mel saboroso. Isso demonstra, ele já estava, como eu disse, ele já estava com o corpo ressurreto, mas mesmo assim havia um aspecto humano nele, tá certo? Ele manteve o aspecto humano. Isso demonstra que na eternidade nós vamos desfrutar de uma comunhão dessa com ele. Olha que está reservado para nós vamos sentar na mesa com Deus, no dia comum, diário, nós vamos conversar com Deus, nós vamos dialogar com Deus, ele vai falar, hoje eu quero que você faça isso, hoje a missão é essa. Aleluia. E eu fico me imaginando, porque agora orando, conversando com Deus já é bom, né? Agora imagine pessoalmente, olhando, olho no olho. Aleluia, aleluia. Vamos lá.
Jesus foi achado na forma de um ser humano para ser o nosso mediador. Esse texto eu leio, 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha lá, ele é Deus, ele é plenamente Deus, mas é plenamente homem também. Então Jesus Cristo, homem. Perceba uma coisa, mediador é mesites no grego, que significa alguém que fica entre dois, ou seja, no meio, a fim de restaurar a paz e a amizade. O que é o mediador? Por isso que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Por quê? Ele traz o Pai até nós e nos leva até o Pai. E aí, aqui também dá aquela palavra que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a ponte. Ele é a ponte que nos leva até Deus e traz Deus até nós. Agora imagine, Deus pega a cena, vocês têm que pegar essa cena. O que é o mediador? Eu vou explicar aqui de uma forma ilustrada. Agora imagine só isso aqui. A ponte está quebrada. Quando o homem pecou, a ponte quebrou. Agora, Deus olha para o ser humano e fala: eu vou te fulminar, eu estou irado por causa do seu pecado, você é meu inimigo, eu vou descarregar minha ira com você, contra você. E agora o ser humano que caiu, não quer nem saber de Deus, é Deus para lá e ele para cá, porque a carne é contrária, a carne não quer Deus, ok? É contrária a Deus, ele é anti-Deus, tá certo? Por causa do pecado. E então há um rompimento. E aí o que Jesus faz? Jesus entra aqui no meio. E agora o Pai fica de pé, por favor. Está aqui o Pai. Ô Vaz, me ajuda aí. E aqui está a humanidade. Olha lá, os dois estão em conflito. Por quê? O homem não quer Deus, e Deus está irado com o homem por causa do pecado e vai fulminá-lo. A ponte está quebrada, não tem como reconciliar, não tem como ligar. O que Cristo faz? Entra no meio, estende a mão e faz o quê? Aleluia! Amém? Isso é o mediador. Eu ilustrei para vocês o que é o mediador, tá certo? Glória a Deus. Jesus pegou na mão da humanidade, pegou na mão do Pai e juntou. Vocês não estão aqui não é possível essa não. Olha isso aqui. O ser humano se tornou inimigo de Deus e acendeu a ira divina sobre si. Mas Jesus Cristo, homem, satisfez a justiça de Deus, pagando pelos nossos pecados, recebendo a cólera de Deus sobre si, aplacando a sua ira. Então, eu sempre digo, quando você vê aquela coroa de espinho, é a ira de Deus. Quando você vê aquelas 39 chicotadas, é a ira de Deus. Quando você vê aquele sofrimento intenso, agudo, é a ira de Deus. Quando você vê Cristo dizendo: Deus meu, por que me desamparaste, me abandonaste? É a ira de Deus. Tudo que estava acontecendo era a ira de Deus, era Deus que estava descarregando a sua cólera. Por que Jesus agora está ali? Porque Ele é o mediador, Ele recebe agora essa cólera, Ele recebe agora essa ira. Para quê? Para satisfazer a justiça de Deus. Deus tinha que cobrar o pecado da humanidade, cobrou tudo no Filho. O Filho assumiu a nossa conta, o Filho assumiu a nossa dívida, e agora a justiça de Deus está satisfeita. Deus está satisfeito. O meu filho pagou o preço agora. A ira se aplacou, tá certo? Então, esse aplacamento da ira agora abriu caminho para a reconciliação, seja para a paz e amizade restaurada com Deus. Por causa da mediação de Jesus Cristo, o homem não precisa mais se esconder no jardim com folhas, com aparência, pegar religiosidade e tentar maquiar. Não, nós não precisamos mais disso. E por que não precisamos mais disso? Porque a gente tenta tampar aqui para mostrar que está bem, mas não está nada bem
coisa nenhuma, e nós não precisamos disso, porque Cristo é o nosso mediador. Mas agora nós voltamos para o lugar da comunhão, para o lugar da amizade. Adão perdeu a amizade, Adão se apartou de Deus, o pecado fez ele se esconder e tentar maquiar para dizer para outros: não, está tudo bem, mas não estava nada bem. Mas aí veio Jesus, enquanto Adão se escondeu de trás da árvore, Jesus veio, aleluia, no madeiro. Ele tomou a frente e disse: eu vim pagar o preço, eu recebo a ira do Pai, eu placo a ira do Pai, e agora reconcilio a humanidade com Deus. E agora a amizade foi restaurada. Lembra o que acontecia no jardim? E na viração do dia, quem passeava lá? Deus. Olha o que o texto diz: e Deus passeava. Deus passeava no jardim. Por isso que eu gosto daquele louvor: o teu orgulho, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, pois o amor, tá lindo, hein? Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Bem forte. Eu quero conhecer Jesus. Oh, eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Estou tomado. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Para encerrar, Yeshua. Quantos querem passear com Deus? Quantos querem andar de mãos dadas com Deus? Quantos têm convicção que a sua amizade com Deus foi reatada? Quantos têm convicção de que desfrutam, que gozam da paz com Deus? Sabe o que eu sonho na minha vida? Viver um momento como Abraão viveu. Abraão era o que de Deus? Amigo. Amigo por quê? Porque Deus falou assim, ó: ocultarei eu que faço a Abraão? Deus está dizendo, ele é meu amigo. E detalhe, quando Deus foi contar algo para ele, Deus desceu na terra. E o texto diz, era na hora do almoço. Ao meio-dia, o Senhor desceu e falou, vim almoçar com você. Quem crê viver uma comunhão dessa? Eita, meu Deus. Por isso Jesus falou, ó, eu só estou esperando você abrir a porta, eu estou batendo, eu estou batendo, abre aí, porque se você abrir, eu vou ceiar, olha lá, eu vou ceiar com você e você vai ceiar comigo. Jesus está nos chamando para comunhão. Levanta a mão, já vou começar o ano assim. 2026 você vai desfrutar de uma amizade com Deus que você nunca viveu. Quem crê, dá um grito de... Aleluia, se apropria desta palavra, levanta a mão direita e diga bem forte, Jesus, tu és o meu amigo. Aleluia. Você vai sentir mais perto ele, você vai sentir mais forte a graça dele.
Ubacaxande calabaço. Tem pessoa que quando você estiver andando na rua vai sentir algo diferente. Você fala, é meu amigo que está aqui do meu lado. Ah, meu Deus. Cabacidergue faço. Eita Deus. Vamos lá. Ele humilhou-se e, achado na forma de homem ou de um ser humano, humilhou-se. Vamos primeiro humilhou-se. É tapenol, que significa tomar o lugar mais baixo. Meu Deus. Rebaixar a condição humilde. Olha só, na forma de Deus, Jesus se esvaziou. Na aparência de um ser humano, humilhou-se. Anote isso aí. Na forma de Deus, Jesus se esvaziou. Na aparência de um ser humano, humilhou-se. A humilhação de Cristo impactou o eunuco, o etíope. Deixa eu colocar vocês no contexto. Tinha um homem, um etíope, um eunuco de Candace, da rainha do sul. E ele era mordomo, ou seja, ele comandava tudo lá, ele era superintendente. O homem tinha uma responsabilidade tremenda. E ele foi para Jerusalém, para adorar mesmo, ok? Foi lá para Jerusalém. Ele cria no Deus de Israel. Se o texto diz que ele foi adorar, então ele cria no Deus de Israel. Mas ele ainda não tinha salvação. E aí o que acontece? O texto diz que o anjo do Senhor falou para Filipe, acabou de sair de uma cruzada, muita gente sendo alcançada. O anjo do Senhor falou, vem para cá, vem para cá. E aí, quando ele está indo na direção que o anjo falou, aí o Espírito Santo, veja só, o Espírito Santo agora fala para ele, ó, tá vendo esse carro que está vindo aí, encosta. O Espírito falou. Quem crê que em 2026 vai ouvir nitidamente a voz do Espírito Santo? Deus está dando sensibilidade, aos teus tímpanos espirituais. Mas recebe com louvor aí, viu? Sensibilidade do Espírito. Ebacaxai, ebacaçúria, teramachande. Quem quer de verdade sensibilidade para ouvir o Espírito? Aleluia. Eita Deus. Aí veja só, quando Filipe encostou, estava esse eunuco fazendo uma leitura de Isaías 53, versículos 7 e 8, e ele começou a ler, e o Espírito Santo falou para ele assim, falou para Filipe dizer para esse eunuco, você está entendendo o que você lê aí? Veja, agora eu coloquei você no contexto, agora vamos ler, 8:32 de Atos, olha lá, até o 35, e o lugar da escritura que ele lia era este, olha lá, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Ele está lendo isso aí, Isaías 53, 7 e 8. Na sua humilhação, olha lá, na sua humilhação, foi tirado o seu julgamento. Esse foi tirado o seu julgamento, ou seja, lhe negaram justiça, Jesus foi injustiçado, é isso que significa. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra, ou seja, vai morrer. Agora veja, e respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? Ele está procurando conhecer a Bíblia, ele quer entender a Bíblia, o eunuco está com sede da palavra. Ele está falando, de quem que está falando? Eu quero entender esse texto, de si mesmo ou está falando de alguma outra pessoa? De quem que o profeta Isaías está falando? Aí veja, então Filipe abrindo a boca, e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Aleluia. E aí Filipe faz o que eu estou falando para vocês, pregando a encarnação, falando do Deus que tomou a forma humana, que ele era o Messias prometido, o Rei eterno, que veio salvar o seu povo dos seus pecados, que se humilhou. Aí Filipe vai dizendo, ele se entregou lá na cruz do Calvário, bateram nele, surraram ele, humilharam ele, e ele não abriu a boca, ficou caladinho. Quando o eunuco começa a entender esse texto, escute isso, meu Deus. Então, quando o eunuco entendeu que Jesus, em sua existência humana, escolheu em obediência tomar o lugar mais baixo, ou seja, Jesus poderia fazer o quê? Quando os homens vieram pegar ele, pedir as 12 legiões de anjo ao Pai. Ele falou, pensa que se eu orasse o Pai, ele não mandava 12 legiões? Imagine 12 legiões de anjos, irmão. Se um já matou 185 mil soldados de Senaqueribe,
12 legiões, que daria 72 mil anjos, ia destruir o universo. Mas veja, ele falou para Pedro: guarda a tua espada. Você pensa que eu não poderia me defender aqui se eu quisesse? Ele escolheu se humilhar. Veja, mas ele escolheu se entregar por nós. Mesmo sem cometer pecado, Jesus foi injustiçado, porque não havia culpa nele, não havia nenhum delito nele, mas injustiçaram ele. Ele foi insultado, falaram palavras duras contra ele, mas Jesus não revidou. Jesus sofria, mas não ameaçava, porque ele estava lá, o próprio Deus da terra, e os homens batendo nele, socando ele, esmurrando ele, judiando dele. Ele poderia falar: quando eu ressuscitar, eu vou te pegar. Ele poderia ameaçar, não poderia? Poderia jurar, eles: olha, eu vou voltar, vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Mas ele fez o quê? Se humilhou. Ele escolheu se render à vontade do Pai. Aguentou tudo calado, os guspes calados, os tapas, os bufetes no rosto calado, os murros na face, aguentou calado. As blasfêmias contra ele, aguentou calado. A injustiça contra ele, aguentou calado. E por que ele aguentou, suportou tudo isso calado? Por que ele se rendeu a essa humilhação? Por mim e por você. Quando o eunuco entendeu o que Jesus tinha feito, meu Deus, que ele aguentou tudo calado, sem murmurar, porque a humilhação dele era voluntária. Ele escolheu humildemente se humilhar debaixo da potente mão do Pai. Ele só dizia: Pai, eu me entrego à tua vontade, eu me entrego à tua vontade, eu me entrego à tua vontade. É isso que a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. É se entregar à vontade do Pai. Quando o eunuco ficou entendendo essa escritura dessa humilhação de Cristo, o que ele fez? Ele falou: eu quero descer as águas, quero me batizar. E ele falou: o que me impede de ser batizado? Felipe falou: se você acreditou no coração que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. E ele desceu as águas, e a Bíblia diz que agora o Senhor, o Espírito Santo arrebatou Felipe, pegou ele, levou ele para outro canto, e como ficou eunuco? Pulando de júbilo, de alegria, aleluia, porque a pregação do Evangelho, falar da humildade de Cristo, da humilhação de Cristo, que ele pagou o preço por nós, isso alegra, isso traz júbilo, isso traz a glória de Deus na vida do crente. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, mais uma vez eu digo. E ele se humilhou, veja só, perceba, a si mesmo, é real tu, ele mesmo, o próprio indivíduo. O texto não diz que as circunstâncias humilharam a Jesus, mas que Jesus tomou a iniciativa de rebaixar-se à condição humilde. Perceba, não foi as circunstâncias, não foi os homens que humilharam ele, ele que tomou a iniciativa, humilhou-se a si mesmo. Ele que se submeteu a isso. A iniciativa foi dele, a voluntariedade foi dele. Louvado seja Deus. Jesus minimizou, tornou inútil a humilhação e o sofrimento da crucificação, focando no propósito maior da glória do Pai e da salvação da humanidade. Hebreus 12:2. Esse texto é lindo, ó. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. Qual é o gozo? Ele vai ressuscitar e vai sentar à destra do Pai, vai glorificar o Pai. O que mais está proposto? A salvação de todos nós, de todo aquele que crê. Então, pelo gozo que estava proposto, a glória do Pai e a salvação das almas, o que ele fez? Suportou a cruz. Então, por que ele suportou a cruz? Suportou a cruz pela glória do Pai e pela salvação. Então, quem está focado na glória do Pai e na salvação do perdido, suporta. Suportou a cruz. Agora isso aqui é chocante. Desprezando a afronta aqui é vergonha. Jesus desprezando a vergonha. Olha só, Jesus desprezou a vergonha. Aí desprezar a vergonha, oh meu Deus do céu, significa isso. Jesus ignorou e desvalorizou a vergonha, a humilhação pública,
pois o seu foco estava no resultado glorioso, não no momento doloroso. Eu vou repetir. Jesus ignorou e desvalorizou a vergonha, a humilhação pública, pois o seu foco estava no resultado glorioso, não no momento doloroso. Então entenda de uma vez por todas. Até quando você vai ficar dando ibope para essa vergonha que você está passando? Até quando você vai deixar que essa luta que você está passando, esta afronta que você está vivendo, até quando você vai ficar valorizando? Quando Jesus viu se despido, coroado, rebentado, sabe o que Jesus fez? Não faço nem questão de você, não estou nem aí para você, eu diminuo o seu valor. Por quê? Porque ele aumentou o valor da glória. Olha só, tudo aquilo que estava vindo contra Cristo era para quê? Para tirar o foco do quê? Daquilo que estava proposto, a glória do Pai e a salvação. Aí o que Jesus fez? Com aquela afronta, com aquela vergonha pública, porque ele está sendo envergonhado publicamente, ele não está nem aí para o que estão dizendo dele, ele não está nem aí para o que estão fazendo contra ele. Por quê? Porque ele está desprezando. Tem gente que valoriza muito a sua dor. Sabe qual que é o problema? Você está valorizando muito os seus problemas. Deus é aquele que blinda o nosso coração. Sabe o que você tem que fazer quando o problema está agravante na sua vida? Despreza ele. Despreza no sentido de não dar atenção. Não estou dizendo que você tem que ser negligente, não lutar em Deus, em oração para resolver. Não estou dizendo isso, eu estou falando que você tem que desprezar. Aí você fica, o meu problema, a minha luta, e você fica valorizando o problema. Estou sendo humilhado, o que vão falar de mim? Você está valorizando. Aprendamos com o nosso Salvador. Despreza. Aí está vindo aquela vergonha e você diz, nem ligo para você, porque tem algo adiante. Eu não estou focado no momento doloroso, eu estou focado na glória, eu estou focado na salvação. Oh meu Deus, será que vocês estão aqui para dar glória a Deus comigo por esta palavra? Essa é a primeira vez do ano, né, irmão? Agora tudo é assim, né? Toque no sermão e diga para ele, despreza essa vergonha aí, viu? Aleluia. Eita Deus. Aleluia. Vamos lá começar a concluir, gente boas. Parte B, a parte curta. Sendo, então, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui tem lições preciosas. Aqui, sendo obediente no caso é hipekos, que significa que escuta, escute só, que escuta. Logo, quem não ouve, não obedece. Que escuta, que tem a disposição de obedecer, cumprir ordens, ser submisso. Quer ser submisso? Que serve sem reclamar. Tem pessoa que serve, mas só debaixo do impulso e da reclamação. Ele não é submisso. Jesus ensinou, olha isso aqui. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23:12. Ou seja, aquele que busca apenas os seus próprios interesses egoístas, honras e títulos, que é vaidade pessoal, será rebaixado por Deus. Mas aquele que serve o próximo com humildade será honrado pelo Senhor. A queda e a elevação da humanidade está nos ouvidos. Eu repito, e não estou errado no que eu estou dizendo. A queda e elevação da humanidade está nos ouvidos. Na onde está a queda? Aqui, no ouvido. Onde está a elevação? Também no ouvido. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, no caso Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, Jesus, muitos serão feitos justos. Eu te explico, a palavra desobediência aí no grego, paracoê, significa indisposição para ouvir. Quem é que desobedece? Quem faz vista grossa no que está ouvindo. Ouve com má vontade, não dá atenção no que está sendo dito. A palavra entrou por aqui, saiu por ali, como diz o ditado. Esses são os rebeldes. Porque você nunca conseguirá obedecer, se não ouvir. Por que Adão e Eva desobedeceu? Porque ouviram. Ouviram quem? A serpente. Está vendo que a queda está onde? No ouvido. Mas por que agora a humanidade foi elevada? Jesus, o que Jesus dizia?
eu faço tudo que eu ouvi do Pai. Está escrito em Isaías 54, está escrito, falando uma profecia dele do servo sofredor, que todas as manhãs ele se colocava diante do Pai e tinha disposição para ouvir as suas instruções. Todas as manhãs. Coloca o texto aí, senão eles não vão crer no que eu estou dizendo. Esse texto existe, meu bem. Todos os dias Jesus parava para ouvir o Pai. Veja, esse aí 54, vamos lá. Glória a Deus. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Jesus não veio restaurar os aflitos, então ele tinha essa palavra. Ele desperta-me todas as manhãs. Eita! Todas as manhãs, quem é que despertava Jesus? O Pai. Desperta-me o quê? Não só me desperta fisicamente, mas me desperta espiritualmente. Opa, tem gente que acorda, mas não desperta. Desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Jesus está dizendo, Pai, qual que é a obra hoje? O que nós vamos fazer hoje? O que o Senhor quer hoje? Qual é a direção que nós vamos tomar, Pai? Começa o dia falando para o Pai. Muitas vezes, qual é boa? Qual é o cronograma de hoje? O que nós vamos fazer hoje? O problema é que a gente só está acordando fisicamente, mas os nossos ouvidos não estão sendo despertados para ouvir o Pai. Escute, a indisposição de Adão ouvir e cumprir as ordens de Deus derrubou a humanidade, mas a disposição de Jesus ouvir e cumprir elevou a humanidade. Por isso que em Apocalipse 2,7 diz o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. O Senhor está tirando toda obstrução, mas é espiritual, tá bem? E quem está com problema aí de ouvido já recebe a cura aí, tá? Porque Jesus está curando esta região. Infecção de ouvido, você que não para de ter infecção de ouvido, levanta a mão e recebe agora, porque Deus está lhe curando agora. Pode receber, porque Deus está curando pessoas de infecções dos ouvidos. Mas aqui a questão é o que? Deus não só está curando aqui desta revelação que Ele me deu, mas Ele está dizendo, estou despertando o seu ouvido. Vassore menequécia, era baixai. Ele foi obediente, voltando ao texto, ele foi obediente até a morte. Esse até a morte aqui, até eu mesmo já entendi assim, mas provavelmente não é esse entendimento, eu já te explico. A palavra até é merri, no grego significa até que, a ponto que. Duas maneiras de interpretar. A primeira eu sempre interpretei assim, ok? Jesus manteve a obediência até o fim, ou seja, do começo ao fim Jesus foi obediente. Eu interpretava assim. Mas quando você faz um estudo exegético como esse que nós estamos fazendo, a segunda maneira de interpretar é assim, a obediência levou Jesus à morte. E esse é o sentido aqui exegético do texto. O que significa? Quando diz que ele foi obediente até a morte, significa o quê? Por ele se humilhar e seguir o plano eterno do Pai, ok? E ele ser obediente, por causa da obediência que ele foi para a morte. Esse é o sentido. Ok? Embora Jesus ele foi obediente do começo ao fim, isso é uma verdade, mas aqui no texto o que ele quer dizer é isso, que a obediência de Jesus é que levou ele para a cruz. Por que ele foi para a cruz? Porque ele era obediente. Simplesmente isso, meu Deus. Pega isso aqui, Hebreus 5, 7, 8, olha o texto aqui no momento do Getsemane. O qual nos dias da sua carne, humanidade, oferecendo com grande aqui pode ser traduzido forte, com forte clamor, aqui clamor, aqui é gritos mesmo, com forte gritos e lágrimas. Agora imagine Jesus garrado numa daquelas oliveiras ali, irmão, garrado ali, e chorando, clamando, olha lá, e clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte. Ele estava orando. Lembra o que ele falou? Pai, se quiseres, tudo é possível, me livra.
sem que eu beba. Olha lá, ele estava orando assim, não estava? Só que aí ele se humilhou. Aí ele foi naquela via maravilhosa, mas todavia, seja feita a tua. Aí veja só, a tua vontade, é o 8, vamos lá. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Por que ele padeceu? Porque foi obediente. Ok? Foi a obediência que levou Jesus à cruz. Se Jesus não fosse obediente, ele não ia para a cruz. A obediência levou Jesus à cruz, porque esse era o plano do Pai. Por que Jesus foi para a cruz? Porque ele não era um rebelde. Foi por isso que ele foi para a cruz. Porque ele cumpriu o plano eterno de salvação para a humanidade. Aleluia. A morte na cruz foi o ato máximo da obediência sacrificial. É impressionante a dor de Jesus no Getsêmani, conforme vemos no texto, lágrimas, clamor, súplicas, mas o seja feita a tua vontade. Essa obediência na prática, por isso que o texto diz que ele aprendeu a obediência, porque ele viveu a obediência na prática, levou Jesus ao Calvário, ou seja, a obediência a Deus nos leva ao sacrifício pelos outros. Ebaceia, Terabassúria. Por que você vive uma vida sacrificial por outros? Porque você está em obediência. A obediência ao Pai nos levará a se sacrificar por outros. Ok? Quem é que não se sacrifica por outros? Não está imitando a Jesus e está fora da obediência. Mas como diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque tem pessoa que sacrifica, mas não obedece. Agora o grande mistério é sacrificar na obediência. Amém? Tem gente que é bom de jejum, mas ruim de obediência. Tem gente que é bom de oração, mas é ruim de obediência. Muito sacrifício, nada de obediência. Vou deixar você pensando nessa, eu vou para outra. Até a morte, aqui agora para encerrar, e nós vamos encerrar dando muito glória a Deus, irmão. Aqui é muito forte esse texto, porque quando hoje a gente fala morte de cruz, para nós se tornou algo até que normal, ok? Nós não temos a noção do que é morte na cruz, mas eu vou te falar o que significa morte na cruz. Quando Paulo diz morte na cruz, ele está chocando os filipenses, ele está deixando ele em estado de choque, e eu vou te mostrar por que isso. Veja só, esse E, morte de cruz aqui, esse E no caso, funciona aqui como uma ênfase. Paulo está adicionando um detalhe que choca os leitores, no caso os filipenses. A morte de cruz era o método de execução mais vergonhoso e cruel do Império Romano. Não existia nada mais vergonhoso e nada mais horrível. Reservado somente a escravos e pessoas rebeldes. A morte de cruz era tão vergonhosa que, segundo um romano chamado Cícero, ele diz assim: não havia palavra adequada para que pudesse descrever feito tão horrível. Quando alguém era morto crucificado, não havia naquela época uma palavra para descrever de quão horrível era ser crucificado. Era algo tão terrível, era algo tão vexatório, era algo tão humilhante, que nem passava na cabeça de um romano. Ou seja, eles não tinham uma palavra para descrever de tão horrível que era a morte de cruz. Era uma crueldade, era uma tortura, e era uma vergonha horrível, tá certo? Para o judeu, representava a maldição divina. Deuteronômio 21, 22 e 23 diz: aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Esse texto agora eu vou ler. Gálatas 3,13, veja o que Jesus se tornou, veja que Jesus ele tomou sobre ele, a parte final aí, ó. Vamos ler todo o texto, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por que maldição da lei? Quem não cumprir a lei está debaixo de maldição, fazendo-se a maldição por nós, porque está escrito, olha lá, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Jesus se fez maldito por nós. Quando ele assume a cruz, ele se sujeitou à cruz, ele se humilhou até a cruz. Oh, irmão, sabe o que isso significa? Isso significa o quê? É o ponto mais baixo da humilhação de Cristo, da glória máxima que ele tem, porque ele é Deus. Agora ele vem para a humilhação mais terrível, a maldição no mais alto grau. Porque ele sai da glória eterna para a maldição mais profunda. É isso que a cruz significava. Para o mundo egoísta e vaidoso, a mensagem da cruz é escândalo e loucura. Quando você falava do Cristo crucificado naqueles dias, naquela época, hoje falar do Cristo glorificado para nós é tremendo, principalmente no contexto brasileiro. As pessoas até desfilam com cruzinha, não tem cruz na Bíblia, cruz e luz, não é? Naquela época ninguém tinha cruz não, aquilo era uma vergonha total. Aquela cruz era sinônimo de maior vexação, de maior insulto. Todos, por isso que Paulo falou, não me envergonho do Evangelho. Agora, por que ele não se envergonhava? Eu te repito, para o mundo egoísta e vaidoso, a mensagem da cruz é escândalo, é uma loucura. Você falar de um Deus que tomou a forma humana, se fez servo, se humilhou e morreu simplesmente por amar outros. Esse mundo diz, isso é a loucura. Isso aí não tem como não. E eu vou te mostrar o texto, ó, 1 Coríntios 1, 23. Leia comigo, 3, 2, 1. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E eu te explico por que isso. Para os judeus, o Messias que se esvazia, em vez de armas, em vez de ter armas bélicas, em vez de vir pomposo, como Davi veio na guerra para tombar o Império Romano e assumir o reino. Para os judeus, o Messias que se esvazia e em vez de armas se entrega voluntariamente à maldição da cruz por amor, é escandaloso. Sabe por que o judeu não aceita Jesus? Porque isso o que é escândalo? Uma pedra de tropeço. Quando ele olha para o Cristo crucificado, ele fala, como que eu vou acreditar num maldito? Como que eu vou acreditar em alguém que se fez maldito? Mas eles não entendem que ele se fez maldito por nós. Ele tomou a nossa maldição. A maldição era, quem era amaldiçoado? Era eu e era você. Mas ele falou, agora eu tiro a maldição e dou a bênção. Você não entendeu, mas a cruz reverte as coisas. De queda é elevação, de tristeza é alegria, de perdição é salvação. Oh meu Deus do céu, de humilhação é exaltação. A cruz muda a situação. Glória a Deus. E agora o judeu fica escandaloso, ele não crê no Cristo crucificado. Para os gregos, um Deus que se torna homem, se humilha e serve humildemente, e morre em fraqueza, enfermo na cruz, numa morte humilhante, não tem lógica, porque os gregos buscam o que é a lógica, é a filosofia, a sabedoria. Eles falam, isso aí não tem lógica, por isso que para eles é loucura. Ele fala, isso aí não tem nexo não. Mas esta mensagem é o poder de Deus para salvar e libertar o ser humano do egoísmo e da vaidade pessoal, fazendo dele um servo para abençoar vidas. Enquanto para uns a cruz é escândalo, para outros a cruz é loucura, para nós é o poder de Deus. Porque enquanto eu prego a cruz, vidas são libertas, vidas são transformadas, vidas estão sendo salvas, pessoas estão sendo cheias do Espírito Santo, pessoas estão sendo moldadas no caráter de Deus. A cruz é o poder de Deus. Agora você veja verdadeiramente quem era eu e quem era você antes da cruz, agora depois da mensagem da cruz. A cruz, o poder, esse é o poder do Evangelho. É o poder da mensagem de Cristo. Agora diga para um mundo como esse, que luta cada um por si, ok? Diga para ele, de você se humilhar, descer, buscar, mas não por você,
mas para tocar em outros. Diga para esse mundo, esse mundo vai dizer: tu é bobo, hein? Às vezes nas simples coisas, alguém está limpando, alguém está organizando, fala: como você é bobo, ninguém te reconhece. Olha lá, está ultrajando a cruz de Cristo. É ou não é? Você já não viu? Às vezes a pessoa está no emprego lá, está trabalhando, e vai falar: você é tonto, vai dar dinheiro para patrão? Você está entendendo porque para o mundo é loucura? Não é seu ali, não é seu, você está trabalhando, não é seu, mas por que você está fazendo, dando o seu melhor naquilo que você está fazendo? Porque você está fazendo para a glória do Deus que você serve. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para o mundo, olha o que o mundo diz: faça tudo que te faça feliz. E aí diz alguém, eu já ouvi alguém dizendo isso: assinado Satanás. Faça tudo que te faça feliz. A cruz me ensina: negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Quantos sentem o poder da mensagem da cruz? Levante uma das mãos para os céus, e eu te dou 30 segundos para você adorar a santidade gloriosa do nosso Jesus. Estebe que vassubre que menossia, eba calabachanda candarabagaia, teraba calabande cobla xande candarabasubria. Bendito seja o Cordeiro. O de cruz se erigiu, dela um dia surgiu, como emblema de vergonha e dor. Aumenta aí o som. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa